bom dia. Quero dar meu bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da injustiça que aconteceu com a minha sobrinha. A minha sobrinha tem 19 anos. E por ela ter 19 anos, muitos estão duvidando da palavra dela. Inclusive, quando aconteceu, dia 20 de fevereiro, depois do aniversário do meu pai, muitos que estão ouvindo vão lembrar que nós fizemos o aniversário do meu pai e foi uma alegria pra gente, a gente está compartilhando esse momento, só que quando isso foi o aniversário, foi dia 19 de fevereiro, quando foi 20 de fevereiro, aquele indivíduo, por nome Ricarte, que é o esposo da minha irmã Edith, como ela fala, ela enche a boca para dizer que é o esposo dela. Ela só conhecia ele há 6 meses e ela levou ele lá para dentro de casa. E ele chegou lá enganando todo mundo, prometendo casamento para ela. E casaram. Ela casou com um monstro que ela não conhecia. Mas eu não culpo assim tanto a minha irmã, porque ela foi ingênua, como todos nós, que caímos na conversa dele, pensávamos que ele era uma pessoa e na verdade ele era outra. Odaísa, uma pergunta, esse fato aconteceu em fevereiro. Em fevereiro, dia 20 de fevereiro. Logo que aconteceu no dia 20, vocês procuraram alguma autoridade para relatar? Não. Ou só agora que veio à tona? É porque assim, esse caso foi em família. Como foi o meu cunhado, e ele demonstrava ser uma pessoa que ele não era. Ele se dizia evangélico. Então, quando a minha sobrinha falou, ninguém acreditou na minha sobrinha, é o que mais eu me arrependo. Quantos anos ela tem? Ela tem 19 anos. Segundo ela, não foi com consentimento dela? Não foi. Foi forçado? Foi forçado. Porque ele, o que ele fez? Ele já vinha mandando mensagem para ela. Eu tenho as mensagens aqui. Ele já vinha mandando as mensagens para ela. Então, o que ele fez? Lá no aniversário, ele tem testemunha que hoje ela me falou, porque a minha sobrinha, ela tem um pouco de dificuldade de se expressar, mas hoje ela falou: tia, lá no aniversário, ele me ofereceu bebida. Só que eu falei para ele que não, que eu não bebi. Ele falou: não, experimenta. E teve umas pessoas que viram ele me oferecendo bebida. Então eu me afastei do lado dele, sentei do lado do meu primo. Aí a gente tava lá em casa, eu, a minha mãe, meu pai, a minha irmã, e ele falou: olha, a Samia tá mandando mensagem para mim pegar ela. A minha irmã falou: vai lá pegar ela. E ele foi pegar minha sobrinha. Quando eles iam para casa, ele passou a mão na perna dela, na coxa dela, que ela disse que ficou surpresa. Não foi com consentimento dela. Então, o que ele não conseguiu fazer sábado, ele fez domingo. Enquanto nós fomos para casa do vizinho, que foi eu, a minha mãe, meu pai e a minha irmã. E ele ficou em casa com a minha sobrinha. Então, nesse intervalo, ele fez isso. Foi mais ou menos uns 20 minutos, foi muito rápido. Meu pai sabe, a minha mãe, todos. E ele fez isso com a minha sobrinha. Odaísa, sua sobrinha está onde agora no momento? A minha sobrinha está lá no laboratório, em frente ao hospital, para bater uma transvaginal. E o caso que aconteceu, segundo a tua sobrinha, não foi com consentimento dela, foi não estupro. Foi com consentimento e ela dela. está grávida, segundo você. Ela está grávida. Eu estou aqui com o exame, ó. Fizemos o exame lá no laboratório Martins. Tá aqui, ó, positivo. Só que a defensora pública pediu uma transvaginal para o juiz analisar. Odaísa, agora o que vocês pretendem fazer? O que nós pretendemos é justiça. Já foram no Ministério Público? Justiça. Já fomos no Ministério Público. Porque quando nós viemos aqui na delegacia, já quarta-feira, porque nós não acreditamos nela no momento. Nós já viemos quarta-feira, demos a pílula para ela do dia seguinte, mas não fez mais efeito. Então nós viemos aqui, chegou aqui, dificultaram um pouco o caso. O escrivão falou que como ele achou, tirou as conclusões dele, que não foi forçado, então ele disse que não foi estupro, mas foi porque ela não consentiu. E vocês sabem, quem é leiga não entende muito bem de lei. Então, a gente, assim, quando é um caso em família, você fica assim, será que aconteceu? A gente fica assim, sabe? Então, segundo a jovem lá, sua sobrinha, ela não falou imediato por conta que era em família. Isso. No caso, isso. ele, tio dela, é isso? É.
Esposo da minha irmã. Aonde é que ele mora, esse cidadão? No São Diogo. Ele mora no São Diogo. Mora no São Diogo. É conhecer. Ele morava lá com a gente, com meu pai. Ele não comprava um quilo de açúcar. Meu pai sustentava ele de tudo. Ele até falava que o meu pai com a minha mãe era como se fossem os pais dele. E ele teve coragem de fazer isso dentro da casa do meu pai, em cima da cama da minha mãe, que ela dormia lá no quarto com a minha mãe. Ele foi tão covarde. A minha sobrinha é baixinha. Quem conhece a minha sobrinha, eu acho que ela deve ter 1,50 m. Então ele se aproveitou, porque ele deve ter 1,65 m por aí. Ela falou que quando ela entrou pro quarto, que eles ficaram só, ele botou a mão na boca dela e fez lá a safadagem com ela. E depois ele ainda falou assim: tchau, baixinha, depois a gente continua. Então, ele pretendia manter um caso com ela dentro da casa do meu pai. Só que o que ele pensou deu errado, porque ele pensava que ela ia ficar calada, mas ela não ficou. Ela falou para minha filha, Sara, que está em Santa Catarina. A minha filha ligou me falando, revoltada no momento. Eu não acreditei, a minha mãe não acreditou, a minha irmã, a minha mãe até falou: o Ricardo não. Então, todos nós ficamos na dúvida.